Bom dia, galera! Muito bom dia. Priscila, por que estamos aqui parecendo uma mesa escolar? Hoje o Cafeína é freestyle, que aconteceu que a gente tinha uma entrevista marcada com o presidente da Caixa, ia trazer entrevista exclusiva para vocês, só que eles remarcaram essa entrevista, então a gente resolveu fazer freestyle, o Cafeína. Resumindo, ficamos preparando o programa, tomamos um belo de um cano, presidente teve uma reunião com o ministro, não estou falando que foi um cano de má fé, certamente não, eles são muito gentis. Sim. Ficou de remarcar em breve, mas ficamos tristes, porque estávamos esperando uma coisa e vai ser outra. Porém, você não vai ficar... E um sofrimento adicional porque estamos sem o nosso telão. Isso eu também não ligo. Mas a Priscila sentiu falta do telão. Então, o que a gente vai fazer? Um cafeína diferente. A Priscila, que já sabe as notícias do dia, vai trazer e eu vou ficar dando meus pitacos. Então, vai ser um pitacão especial. Vai e ser com isso. Um tema principal. A gente vai atualizar para vocês a novela política e como ela está afetando o mercado. Exatamente. Por que a gente está em crise política, crise econômica e crise de saúde? E a Bolsa, daqui a pouco a gente vai falar, mas fechou negativo em mais um dia e o dólar fechou em alta. Exatamente, Samidana. Rodou a vinheta. Roda. Muito bom dia! De novo, bom dia, Priscila. Então vamos sem mais delongas, faremos um programa mais curto. O pessoal está achando que a gente está enrolando muito. O programa está Temos alguns assuntos, irlandês, que a gente vai tentar passar aqui rapidão. Dólar, que chegou a 5,87, mas fechou a 5,83. Bolsa caindo, ruídos políticos entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, presidente Jair Bolsonaro. Queria começar por esse ponto, Sami. O que aconteceu? Vou só atualizar e você vai comentar aqui. Passou ontem, quer dizer, anteontem, o projeto de auxílio aos estados e municípios. O Senado aprovou, segue para a sanção presidencial. De modo geral, eles mantiveram a parte central do texto, mas o que aconteceu é que os jornais ontem estavam dizendo que, com o aval do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso ignorou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e derrubou boa parte do congelamento de salários de várias categorias de funcionários públicos. E o que acontece? Esse congelamento era uma contrapartida pela ajuda que o governo vai dar para os estados e municípios. Aí o mercado já começou a falar aí desses rumores. Ficou triste. Qual que foi o desfecho da história, Não, para começar era 40 bilhões de reais. Quando era plano Mansueto ainda. Aí depois foi para 80, acabou fechando em 120. Aí o Paulo Guedes falou, olha, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Vamos congelar. Não é nem diminuir salário, é congelar salário para os 2 anos. Aí você conhece políticos, cara, de estado e município, querem sair da crise melhor que entraram. Só tem malandrex lá. E aí ficaram disso. Só que aí teve esse rumor, a gente não sabe se é verdade, que o Bolsonaro apoiou essa medida que vai contra o Paulo Guedes, ia ser uma pauta bomba. Aí todo mundo ficou nervoso, o mercado viu com maus olhos, e aí o Paulo Guedes apareceu depois com o Bolsonaro falando que é necessário, e o Bolsonaro falou que faz sentido. Então, acho que vai dar uma acalmada, mas isso acho que foi após o fechamento, né? Isso, a gente vai rodar um trechinho. A gente vai rodar o trecho que mostra ele falando isso. E a Bolsa caiu 1,2%. Sabe qual que é a boa notícia? Qual que é? O Bolsonaro, primeira vez que eu vi ele de máscara. É verdade. Ele aprendeu a pôr a máscara. A gente já tinha visto antes, né, Sami? Eu não tinha. Aquela coletiva fatídica que ele ficou tentando botar máscara. Mas que ele pôs errado. Ele pôs certo. Então roda o trecho aí pra gente. Vai. Momento como esse, em que a população brasileira está correndo risco, perde emprego, alguns inclusive perdendo a vida, eu renovo o meu pedido de contribuição no funcionalismo público. São 2 anos sem aumento, só isso que nós pedimos. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada e com 2 anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais que poderiam ser usados justamente em outras atividades. Poderiam ser usados para preservar vidas, poderiam ser usados às vezes para estender um programa social qualquer. E como o Congresso aprovou algumas coisas que são muito importantes, como a descentralização dos recursos para estados e municípios, mas não fechou essa porta para esses aumentos, eu estou sugerindo ao presidente da República que vete, que permita que essa contribuição do funcionalismo público seja dada.
para o bem de todos nós e para o bem deles, perante também a opinião pública brasileira. Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não, é de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito. Nós devemos salvar a economia, porque a economia é vida. Samidana, Diga. dito tudo isso aí sobre essa última novelinha aí da política, você acha que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está sob júdice? Espero que não. Hoje, eu vejo assim que o mercado põe muito em xeque. Mas ele parece aí... Bolsonaro é difícil de entender, porque ele faz um negócio, depois aparece do lado, aí faz live. Ele é um cara que é o nosso Trump brasileiro. Ou, como eu gosto de chamar, o Trump é o Bolsonaro laranja. Me parece também uma boa definição para Trump. Mas o que ontem eu falei com o Marcelo Guarani lá na Jovem Pan, entrevistei ele, e eu perguntei, eles falam que tá tudo bem. A gente não sabe, mas se cai o Guedes, a gente vai ter muito problema na credibilidade. A gente já tem a Fitch, né, anteontem, reviu a nota, perspectiva para baixo, os investidores estão se mandando, a Selic também ajudou um pouco isso, né? Ajudou um pouco isso, porque o Brasil, a gente mostrou no Cafeína de ontem, está pagando menos acima do Tesouro Americano do que o histórico. E todo mundo achava que ia ser 3,25 a taxa. Caiu para 3. Então o Brasil ficou, em comparação, menos interessante. Muita gente se mandou, também explica esse dólar aí a 5,83. Então esses Isso fluidos, no fechamento, né, Samir? Porque no intraday chegou a bater 5,87. Gente, 5,87 o dólar tá... A gente... no começo do ano, estava prevendo aí o dólar em 4 e pouco e tal. Não, o Ciro Gomes, o Cirão da Massa, ele estava falando que se o dólar fosse 4, se não me engano, ia ser muito bom para a gente exportar, ia ser o sonho. Agora deve estar excelente. Se não der certo, eles vão falar, o dólar não chegou. O dólar sempre é 30% a mais do que tá. Para esses caras, não importa o valor que esteja. Sami, quero botar outro assunto aqui de política. O rodízio, você tem que falar. Não, tem que falar o rodízio. Calma, já vamos chegar no rodízio. Eu tô muito bravo Deixa eu falar antes de um outro assunto. Tá todo mundo bravo. Ministros militares, o Luiz Eduardo Ramos e o Braga Neto, se reuniram com o Rodrigo Maia na Câmara. Que é quem? O nosso apelido Rodrigo Maia. Tá. Aí os apelidos ficam por conta do Sami. Porque eu sou jornalista, né, Sami? Eu sou imparcial. O jornalista não pode chamar o cara de... Se o cara parece um nhonho, não pode chamar de nhonho. Aí, Sami, o que a gente tem, então? Jornais, então, também falando que o Maia e os ministros militares falaram, não, vamos combinar que a gente vai tirar da pauta, tirar da frente totalmente aquela ideia sobre impeachment. Aquela engavetada básica. A Eurásia, que é uma consultoria política, já tinha falado que a chance de um impeachment é de 25%, ou seja, uma chance baixa. Sami, por que também... Não é a mais provável, mas não é baixo. Baixo é 0,3. Bom, ok, mas assim, perto do que estava se falando ali na saída do ex-ministro Sérgio Moro, o mercado ficou todo preocupado, vários analistas falando aí sobre preocupação com impeachment, aí saiu aquele Datafolha mostrando apoio ao Bolsonaro, que ele mantinha o apoio dele ali de 1/3 da população, aí deu uma acalmada. Samidana, por que esse assunto de impeachment mexe tanto com o mercado? E você acha que a gente poderia chegar no ponto de um impeachment? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Eu sei que eu vi pessoas, orelhadas, pessoas falando que o Moro, tem aquela frase lá, né, que o Bolsonaro falou, você tem 27 superintendentes, eu quero a do Rio, isso daria mais. Mas o impeachment, pelo que eu entendo, é um processo político, não é um... então, quer dizer, para ter impeachment as pessoas precisam pedir nas ruas, isso, não vejo nenhum movimento disso. Mas eu mesmo não sei se juridicamente isso configura ou não. Ou seja, eu não sei absolutamente nada, eu estou só atrapalhando a audiência, então vamos para o próximo assunto. Aí o Maia falou... O Maia disse que o presidente... que não acha ruim que o presidente se alinhe com o Centrão, que facilita o trabalho dele. Então agora está um papo forte também que o presidente está alinhado com os parlamentares ali do Centrão. Disso. Então que, por enquanto, esse assunto de impeachment... Espero que o custo disso não seja não fazer as reformas que a gente precisa tanto fazer. Porque, e o Nhonho tem o pai dele, né? Seu Barriga, que cobra o aluguel. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Não tem repertório. Bom, além disso, então, você falou um pouco aí sobre a redução da taxa Selic, né? Um assunto aí que o pessoal também estava falando em relação a isso é que
dessa vez, redução da taxa Selic não deve ter um efeito no consumo, porque a gente tem tanto a população que tem renda postergando o consumo porque está com medo, população que perdeu renda não consegue consumir de forma alguma. E tem uma outra questão também, Sami, que é polêmica. Hoje eu tô a fim de trazer polêmicas aqui. A opinião você não quer dar. Opinião você não quer dar. Eu sou só não, mas opinião... coloco... Aí, ó a minha pergunta, Sami, porque aí o que acontece? Quero ver. Não, acontece que assim, aí o crédito não tá chegando, né? Então, a Selic 3% ao ano e a galera pagando 300% no cheque especial. Mas aí, essa questão então de o governo vai lá ficar baixando o juro, não gera um estímulo de consumo mais, porque as pessoas não estão conseguindo consumir e os bancos estão com medo do aumento de risco de inadimplência. Inclusive, os resultados dos bancos saíram péssimos. Ontem saiu do Banco do Brasil, vou tentar pegar aqui quanto que caiu o lucro. O Banco do Brasil aumentou a provisão para perdas, o Itaú também aumentou, o Bradesco também, a Thaís está preparando uma matéria sobre isso, então os bancos estão temendo aumento de inadimplência, aumenta esse colchão de perda aí, e os resultados no primeiro trimestre são dramáticos. O Banco do Brasil perdeu 20% do lucro. No primeiro trimestre eles têm um peso de mais de 20% na Bolsa, ajudaram a derrubar a Bolsa ontem. Podiam privatizar esse Banco do Brasil logo, aí já tirava um pouco o salário. Agora, o problema é que não chega, você tem inadimplência, mas tem a pouca concorrência. A gente tinha que ter mais concorrência no setor bancário. É muito alto, o spread brasileiro, quando não é o maior do mundo, está entre os 3 maiores do mundo. O spread é diferente da taxa básica de economia porque chega para você. Agora, não adianta ir na porrada. Você não pode obrigar um banco a falar, olha, ele não quer emprestar dinheiro porque ele acha que vai tomar calote, é emprestar. Então, eu acho que precisa ter concorrência, é a melhor forma, talvez incentivar mais fintechs disso. Existe uma dificuldade de abrir banco, você precisa, registros, falam que tem lobby, então eu acho que a concorrência é a melhor solução para isso. Sami, para finalizar os assuntos polêmicos aqui... Não, quero falar do rodízio, que eu tô Então, bravo. É isso que eu vou falar agora. Eu tô muito bravo. Pra gente finalizar aqui os assuntos polêmicos, vamos falar sobre pandemia. Sami, situação muito preocupante, avançando de forma veloz aí os casos, tanto o número de casos quanto de mortes, recordes diários, dia após dia. E aí, então, começam essas medidas aí de confinamento mais radical. Sim. Aqui em São Paulo, a gente também teve aí uma novidade em relação ao rodízio. Queria saber, então, a sua opinião sobre isso. O que o gênio com J do prefeito de São Paulo fez? Ele falou, tive uma ideia. Qual que é a ideia? Vamos deixar carro par andar no dia par e carro ímpar no dia ímpar, rodízio 24 horas, com algumas exceções como profissionais da saúde. Então, você só vai poder andar metade do tempo o seu carro. Na verdade, aí fica aquela questão, dia 31/1, mês que tem 31/1, aí o carro ímpar pode andar, o par não, mas isso é o detalhe. O que eu acho que vai acontecer? O que você acha? Eu acho que o rico, a pessoa que tem posses, ou já tem 2 carros, ou vai comprar um outro carro, comprar não vai, mas vai alugar o carro e vai ficar chupeta. Agora, o cara que não tem dinheiro, o que ele vai fazer? Vai ter que ir de ônibus. Aí vai ter mais aglomeração. Vou botar mais ônibus. As pessoas não sei se já andaram no metrô aqui em São Paulo, é muita gente, não tem, é uma baita aglomeração. Então, é um negócio que não faz o menor sentido, não sei registro de onde isso funcionou, não só para essa pandemia, como para qualquer outra. Então, é um negócio que não tem pé nem cabeça, ele não mostra evidências, assim, o cara tem que tomar a decisão, mas tem que ser com base em evidência. Aqui a gente usa o achismo. Então, ele vai se distanciando da realidade, a gente paga o preço, a população ficou, muita gente xingando, com razão, não pode xingar de palavras feias, mas assim, em desacordo com o prefeito, mas também ele merece críticas, porque eu nunca vi uma medida tão sem sentido disso. Você gostou da medida? Sami, outra questão que eu queria te perguntar, que é o seguinte, que assim, ontem também, anteontem, o ministro da Saúde, Nelson Taichi, dizendo que algumas cidades podem fazer o lockdown, que é o confinamento mais radical. O lockdown é proibir mesmo. Pois proibir mesmo, assim, não poder sair de casa sob pena de multa. E a Fiocruz disse que o confinamento radical no Rio de Janeiro, por exemplo, pode acontecer de forma intermitente por até 2 anos e que a adoção tardia de lockdown
resultaria em uma catástrofe humana de proporções inimagináveis para um país com a dimensão do Brasil. Sami, para finalizar, você que fez o teu modelo aí de Covid e tal, o que você acha? Eu acho o governo que errou ou não errou? Não, acho que precisa ter modelo. Eles não mostram modelo, saem fazendo atitudes autoritárias. Eu acho que não precisa ser o meu modelo, mas tem que falar, a gente está usando esse modelo, disso. Agora, falar que vai demorar 2 anos intermitente, assim, a chance de sair vacina, já tem vacina em fase 1, 2, me parece bastante improvável isso. Agora, a gente lamenta que a gente não consegue diferenciar o que é achismo do que tem estudo. Então, eu acho que todos os governantes têm que... o Davi Wipp, que é aqui de São Paulo, está ajudando aí a saúde, falou que o pico em São Paulo vai ser em julho. Eu quero saber com base em quê? Porque assim, se não vira um chute, parece uma brincadeira que mexe na vida de milhões de pessoas. Temos que acabar o programa porque está longo, ó a polícia ligando aqui, a polícia ligando. É isso, então, galera. é isso. Eu não sei se você gostou desse estilo improviso. Você deixa ali o seu comentário, a gente vai ler. Se não gostou também... Mas também se não gostou, eu vou pedir pra galera... Não, mas pode falar que não gostou. Não, pra galera se sensibilizar com a gente. Porque a a gente gente fez o melhor todo de dia nós. faz tudo muito caprichado, só que a gente teve... E se você concorda comigo, mande reclamações para o prefeito de São Paulo. Se você discorda comigo, mande dando os parabéns para ele. Eu acho que ele fez uma burrice sem tamanho, mas é óbvio que é uma opinião entre várias, então fica para você o julgamento. É isso. Valeu, tchau. galera. Bom dia. Tchau, tchau.